E aí, pessoal? Como estão? Tudo começa com um menino sofrendo de perda esporádica de memória. E esse menino, chamado Evan Treborn, nasce em uma família bastante comum, com seu pai lutando contra uma doença mental e constantemente hospitalizado, deixando apenas sua mãe para criá-lo sozinho. Um dia, depois que sua mãe o deixa na escola e está prestes a ir para o trabalho, a professora de Evan de repente a interrompe e compartilha algo perturbador. No dia anterior, ela pediu a toda a classe que fizessem um desenho do que eles querem ser quando crescerem. E enquanto toda criança desenha algo agradável, o desenho de Evan se destaca de forma chocante, o que deixou a professora completamente surpresa. Mas o que é ainda mais estranho é que, quando a professora o questiona sobre isso, Evan não tem nenhuma lembrança. Ele não se lembra de ter feito tal desenho, o que deixa sua mãe incrédula e profundamente preocupada. Mais tarde, naquela noite, ela leva Evan ao hospital para uma tomografia computadorizada completa, onde são informados de que os resultados levarão 2 dias para serem processados. Mas o médico garante a ela que provavelmente não há nenhum problema importante, dizendo que, em casos como o dele, é amnésia induzida por estresse, e escrever no diário pode ajudar na recuperação. Então, com esse conselho, mãe e filho voltam para casa sentindo-se um pouco aliviado, mas na manhã seguinte, algo bizarro acontece mais uma vez. Assim que sua mãe se vira para pegar sua bolsa, Evan de repente pega uma faca e fica na cozinha com um olhar vago, assustando tanto sua mãe que ela congela em choque e medo. Ela pergunta: Evan, o que está acontecendo com você? E naquele momento, Evan de repente parece recuperar a consciência e deixa cair a faca no chão, dizendo: não me lembro do que acabei de fazer. Isso realmente aterroriza sua mãe. E desde que esses 2 incidentes ocorrem, Evan começa a sentir perda de memória com mais frequência. Sua mãe ainda tem que trabalhar durante o dia. Ela não tem escolha a não ser deixar Evan na casa do vizinho para cuidar e, felizmente, a família do vizinho tem 2 filhos que podem fazer companhia a Evan. E neste dia em particular, o vizinho de repente anuncia que quer fazer um documentário com algumas crianças, mas para isso, elas precisam descer ao porão. No entanto, assim que Evan entra no porão, ele experimenta outro apagão e, quando recupera a consciência, encontra-se completamente nu, sem nenhuma lembrança do que aconteceu. Mas desta vez, o que quer que tenha ocorrido parece muito mais grave, como se algo realmente terrível tivesse acontecido há pouco tempo. E antes que muito tempo passe, o relatório médico de Evan está finalmente disponível, mas os resultados não mostram anormalidades e o médico só pode reforçar a suposição anterior. É provável que a criança tenha sofrido trauma psicológico devido à ausência de amor paterno desde pequeno. Ela recomenda que Evan visite seu pai com mais frequência. Talvez isso ajude em sua recuperação. Sem outras opções, ela leva Evan ao hospital psiquiátrico para uma visita. E isso marca a primeira vez que Evan vê seu pai. Mas depois de apenas uma breve conversa, Evan de repente perde a consciência novamente e quando ele volta a si, seu pai está agarrando violentamente sua garganta como se ele pretendesse eliminar ele ali mesmo. E assim, 6 anos se passam, mas o mistério permanece sem solução. No entanto, durante esses 6 anos, há apenas mais uma perda de memória. Os amigos de infância que antes eram inseparáveis agora cresceram, mas entre eles, os rebeldes sempre buscam emoção. Em um determinado dia, eles decidem roubar um detonador do pai da menina apenas por diversão. O plano deles é explodir a caixa de correio do vizinho do outro lado da rua, mas enquanto o grupo troca sorrisos travessos e no momento em que o detonador está prestes a explodir, Evan de repente desmaia mais uma vez. Quando ele recupera a consciência, seu amigo está deitado no chão, com os olhos bem abertos e o rosto congelado de horror. Evan questiona desesperadamente seus amigos sobre o que acabou de ocorrer, mas as expressões de todos estão cheias de terror. Claramente, o que quer que tenha acontecido é muito mais terrível do que qualquer coisa antes, e algo absolutamente horrível que deve ter acontecido. Mas Eva não tem nenhuma lembrança disso. Incapaz de encontrar respostas, sua mãe não tem escolha a não ser levá-lo a um psiquiatra, esperando que a hipnose possa desbloquear suas memórias adormecidas e revelar a verdade. Mas apesar de várias tentativas, tudo o que resulta disso são convulsões violentas durante a hipnose, hemorragias nasais e uma absoluta falta de progresso. Mas mais tarde naquela noite, quando sua mãe volta para casa, ela não consegue se livrar da sensação de que o incidente da explosão que viu na televisão está de alguma forma conectado a seu filho. Desesperada para garantir sua segurança, ela finalmente decide se afastar completamente da cidade. E por causa disso, Evan, que acaba de começar a se apaixonar, é forçado a se separar da garota da casa ao lado. E assim, 7 anos voam, e Evan agora se tornou um jovem prestes a se formar na faculdade. E durante esses últimos 7 anos, Evan nunca mais experimentou outro apagão, como se tudo finalmente tivesse se encaixado. Mas um dia em particular, ele retorna ao seu dormitório com sua colega de classe. Enquanto os dois estão envolvidos em uma conversa alegre, a garota, por curiosidade, folheia casualmente o antigo diário de Evan. Mas no momento em que ele vira a primeira página e começa a ler, o coração de Evan começa a bater descontroladamente. E as memórias perdidas que antes estavam enterradas
memórias dentro dele começam a ressurgir peça por peça. De repente, ele se lembra de seus episódios de amnésia da infância, quando o irmão de sua amiga de infância atormentava cruelmente seu cachorro. Esse fragmento particular de sua memória está ligado à morte e o horror absoluto, tanto que ele instantaneamente volta à realidade, com medo de se debruçar mais sobre isso, e sem hesitar, ele sai correndo do quarto. Então, naquela noite, ele pega o caderno mais uma vez, esperando que, ao lê-lo, ele possa recuperar ainda mais os fragmentos perdidos de seu passado. E assim como antes, as letras nas páginas começam a pulsar descontroladamente e o espaço ao seu redor parece distorcer. Desta vez, ela se lembra vividamente dos momentos dolorosos que experimentou com alguns de seus amigos de infância, até que finalmente volta à realidade. Só agora, ele percebe uma cicatriz em seu corpo que nunca viu antes, uma cicatriz que se formou a partir dos eventos que ele acabou de reviver em sua memória, e naquele momento, ele de repente percebe que ler seu diário não apenas restaura suas memórias. Em vez disso, ele se transporta de volta para as próprias lacunas de sua amnésia infantil, causa e efeito. Isso também o faz perceber que as memórias que faltam em sua infância podem não ser tão simples quanto pareciam. Ele fica determinado a se recuperar mais. Então ela procura Kelly Miller, a garota que foi sua namorada de infância. Kelly agora está trabalhando como garçonete em um restaurante e, pelo que parece, a vida não tem sido particularmente gentil. Reunidos depois de tantos anos, os dois que sempre compartilharam sentimentos profundos estão muito felizes. Eles caminham juntos, relembrando seu passado e relembrando inúmeras memórias antigas, mas quando Evan traz à tona os eventos que ocorreram no porão naquele dia, Kelly de repente desmorona, como se tivesse sido forçada a reviver algo verdadeiramente horrível. Ela ataca Evan por desaparecer de sua vida por tantos anos, apenas para voltar agora e desenterrar as cicatrizes dolorosas de seu passado. Então, sem outra palavra, ela foge, sem olhar para trás. É claro que o que quer que tenha acontecido no porão naquele dia deixou uma ferida incurável em sua alma. E as coisas logo pioram. Depois de voltar para casa, Evan recebe um telefonema. Kelly tirou a própria vida. Evan fica completamente paralisado ao ouvir a notícia. No dia do funeral de Kelly, ele chega ao local com um buquê de flores e as palavras finais que ela deixou para trás. Então, ele abre seu diário mais uma vez, seu coração batendo descontroladamente, e ele viaja de volta para aquele dia no porão. Desta vez, ele resolve mudar tudo. Evan diz a Kelly para cobrir os ouvidos. Então ele se vira para o pai dela e o ataca, avisando-o de que, se ele machucar sua filha, ela crescerá e se tornará um peão de suas perversões, levando a tirar a própria vida. Mas ainda há tempo para ele mudar seus caminhos. Se ele parar agora, não haverá tragédias futuras. Nem Kelly, nem ninguém mais terá que sofrer qualquer abuso ou dor novamente. Seu pai é deixado em silêncio atordoado antes de finalmente sair da sala. Quando Evan recupera a consciência, ele está de volta à cama. Mas desta vez, uma enxurrada de novas memórias surge em sua mente. E para sua surpresa, Kelly, a garota que se foi, agora está perfeitamente viva. Não só isso, mas ela parece estar deitada ao lado dele na mesma cama. Não demora muito para Evan perceber que ele alterou seu destino. Kelly nunca sofreu nas mãos de seu pai. Ela cresceu feliz e ilesa. E, como resultado, os dois namorados de infância naturalmente se apaixonaram em pouco tempo. Eventualmente, Evan propõe, e Kelly aceita, e os dois decidem passar o resto de suas vidas juntos. Mas naquele exato momento, algo terrível acontece. O carro deles é atingido de repente. Acontece que o irmão de Kelly, Tommy Miller, foi libertado. Evan já desprezou Tommy por eliminar seu cachorro. Ele assumiu que Tommy está destinado a se tornar um monstro violento, então ele sempre manteve a guarda. Mas Kelly, por outro lado, é profundamente simpática ao irmão. Ela explica que seu pai nunca descontou sua raiva nela. Em vez disso, toda sua raiva e abuso físico foram direcionados a Tommy. Isso transformou Tommy na pessoa perturbada e agressiva. E depois de ouvir isso, Evan de repente percebe: as mudanças que ele fez não afetaram apenas ele e Kelly. Todo o seu destino foi reescrito. Em seguida, ele considera cuidadosamente as palavras de Kelly e faz um esforço para evitar qualquer confronto direto entre ele e Tommy, na esperança de evitar mais tragédia. No entanto, Tommy ainda consegue rastreá-lo e, sem dizer uma palavra, ataca Evan. Alimentado pela emoção, Evan instintivamente revida, mas no calor do momento, ele acidentalmente elimina Tommy. Como resultado, ele é condenado à prisão e, mais uma vez, ocorre um desastre. Desesperado para mudar o destino, Evan implora à mãe que lhe envie seu diário. Ele sabe que não pode consertar as coisas sozinho. Ao mesmo tempo, ele percebe seu companheiro de cela profundamente religioso e supersticioso. Vendo uma oportunidade, Evan diz a ele que Deus lhe enviou uma visão e o instruiu a prestar muita atenção às mudanças que acontecem ao seu redor. Então, ele pega as páginas para colorir de seu diário e começa a ler. Enquanto seu corpo treme, ele é arremessado de volta no tempo para sua sala de aula do ensino fundamental, onde se vê desenhando a imagem misteriosa que uma vez alarmou sua professora e preocupou sua mãe. Mas isso por si
só não é suficiente para convencer seu companheiro de cela. Para tornar seu ponto inegável, Evan recorre a uma medida extrema. Depois de deliberadamente voltar, ele acorda e encontra uma cicatriz em sua mão, uma que se materializou do nada. Essa ocorrência sobrenatural destrói completamente as dúvidas de seu companheiro de cela. Com fé inabalável, seu companheiro de cela não apenas acredita nele, mas também promete ajudá-lo a todo custo. Juntos, eles elaboram um plano. Eles procuram o líder de uma notória gangue de prisão, fingindo negociar uma troca pelo diário de Evan. Mas assim que o acordo está prestes a ser finalizado, o caos irrompe. O líder da gangue percebe que é uma armadilha. Evan o ataca na barriga. No meio da luta, o companheiro de cela de Evan aproveita o momento, usando força absoluta para prender o líder da gangue, enquanto um motim ocorre entre os outros presos. Evan não perde tempo, ele pega seu diário, folheia suas páginas e lê, correndo contra o tempo. Assim como ele esperava, seus arredores começam a se distorcer, e em um instante, ele é arremessado de volta ao seu passado mais uma vez. Desta vez, ele se encontra cara a cara com Tommy e Lenny Kagan. Ele entrega um metal para Lenny, instruindo a abrir o saco e soltar o cachorrinho preso. Enquanto isso, ele tenta freneticamente argumentar com Tommy. Evan avisa que machucar o cachorro o levará à detenção juvenil e que seu pai, que sempre foi abusivo, nunca o poupará. Seu apelo às emoções de Tommy parece funcionar. Tommy hesita então inesperadamente. Ele voluntariamente deixa o cachorro ir. Mas assim que o alívio começa a tomar conta de Evan, uma presença arrepiante aparece atrás dele. Lenny o elimina. O coração de Evan afunda. Quando ele finalmente recupera a consciência, uma avalanche de memórias cai em sua mente de uma só vez. Seu cérebro, sobrecarregado pelo influxo de 40 anos de memórias em um único ano, está em seu ponto de ruptura. Um exame médico confirma o pior. Sua mente está à beira do colapso. Depois de receber alta do hospital, Evan fica consumido em descobrir quais consequências sua última alteração causou. Ele procura Lenny, mas não importa quantas vezes ele chame seu nome, ele não recebe resposta. Assim que Evan está prestes a ir embora frustrado, Lenny finalmente fala. Uma onda de emoções cai sobre Evan, deixando ele abalado. Ele finalmente entende que cada vez que ele altera o passado, as consequências estão além de seu controle. Determinado a encontrar respostas, Evan abre seu diário novamente e procura o dia em que falou pela última vez com seu pai. Ele precisa saber como consertar as coisas, como fazer tudo perfeito. Mas quando ele finalmente vê seu pai novamente, a resposta que recebe não é o que ele esperava. Seu pai, com um ar de absoluta certeza, lhe dá um grave aviso. Ele deve parar. Se ele continuar nesse caminho, isso inevitavelmente levará à destruição de si mesmo e de sua mãe. Mas Evan é inflexível. Seu pai, consumido pela raiva, o agarra pelo pescoço, gritando para ele acabar com tudo. Então, Evan acorda. Desesperado, ele vai encontrar Kelly, mas desta vez, seu destino é ainda mais trágico. Ela mora em uma cabana imunda e mal iluminada. Seu espírito outrora vibrante foi esmagado. Uma cicatriz terrível percorre seu rosto, um lembrete gritante de seu sofrimento. Vê, lá em um estado tão lamentável, enche Evan de profunda tristeza. Incapaz de suportar, ele conta a ela sobre uma linha do tempo diferente, uma em que eles eram felizes juntos. Ele também revela sua capacidade de alterar o passado, junto com a imensa dor que isso lhe causou. Pela primeira vez, Evan se sente totalmente sem esperança e quebrado. Determinado a consertar as coisas de uma vez por todas, ele decide voltar ao dia da explosão. Kelly, desesperada para mudar tudo também, o incentiva. Ele tenta freneticamente impedir que uma mãe e seu bebê se aproximem da casa de correios, enquanto Tommy, em sua confusão, faz tudo o que pode para intervir. Mas o destino tem outros planos. No caos, Evan acaba muito perto do centro da explosão. Quando Evan acorda, a princípio, parece que ele conseguiu, mas algo está terrivelmente errado. Ele perdeu os 2 braços, as memórias voltam, uma maré avassaladora que o deixa sem fôlego. Lenny e sua namorada correm para o seu lado, mas quando ele olha para a mulher ao lado de Lenny, seu coração para, a garota é Kelly. A explosão poupou todos os outros. Evan conseguiu mudar o destino, mas a um custo terrível. Ele se sacrificou ficando na cadeira de roda, enquanto involuntariamente reunia Lenny e Kelly. Enquanto isso, Tommy prosperou, indo para a faculdade e se tornando uma pessoa respeitável e querida. Enquanto Evan observa as pessoas ao seu redor seguirem em frente e encontrarem a felicidade, um vazio insuportável se instala em seu coração. Uma tarde, sentado do lado de fora, Kelly empurra sua cadeira de rodas em direção à luz do sol. Com o coração pesado, ele pergunta a ela: se essa explosão nunca tivesse acontecido, você acha que as coisas teriam sido diferentes para nós? Kelly, sem hesitar, admite que Evan é a primeira pessoa que ela realmente amou, a única com quem ela se importou tão profundamente. Não é apenas imaginação, tem sido real. Evan confessa seu amor por Kelly, mas enquanto a observa sorrir ao lado de Lenny, ele percebe que não pode aceitar esse final. É muito doloroso. Em seu desespero, ele decide tirar a própria vida, acreditando que somente na morte ele pode finalmente trazer
trazer felicidade a todo. Quando ele está prestes a ceder ao seu destino, Tommy o encontra e o puxa da escuridão. Logo depois, mais más notícias chegam. Por causa dele, sua mãe caiu em profunda tristeza e passou a fumar como meio de fuga. Eventualmente, levou ao câncer de pulmão. Observando ela se deteriorando, o coração de Evan se despedaça. Ele pode aceitar seu próprio sofrimento, mas não pode permitir que aqueles que ama sejam feridos. Sua determinação reacende. Ele tem que mudar tudo de novo. Evan tenta desesperadamente convencer sua mãe de que ele ainda pode consertar tudo, mas então uma percepção horrível o atinge. Ele não tem mais mãos para escrever em seu diário. O pânico se instala, mas só então o seu amigo lembra que ele escreveu 2 diários antes de seu acidente. Agarrando-se a este último resquício de esperança, os dois correm para casa, procurando freneticamente. Quando eles o encontram, ele não perde tempo. Ele folheia as páginas e começa a ler. Desta vez, ele retorna direto ao momento da explosão e cortará tudo pela raiz. Determinado, ele encontra uma faca na cozinha. Mas quando ele está prestes a agir, sua mãe o pega. Não há chance de alterar essa memória. Ele tem que tentar outra coisa. Rapidamente, ele se vira para outra entrada, transportando-se de volta para o porão, o lugar onde tudo havia começado. De pé cara a cara com a verdadeira fonte de todo o seu sofrimento, o pai de Kelly, a fúria de Evan explode. Ele puxa o detonador, suas mãos tremendo de raiva, e o ameaça. Se ele não parar de abusar de seus filhos, Evan jura que vai detonar a bomba ali mesmo. Mas em uma reviravolta cruel do destino, o detonador escapa de suas mãos. Ele rola em direção a Kelly. Antes que alguém possa reagir, a explosão tira sua jovem vida. Quando Evan acorda novamente, ele está deitado em uma cama de hospital. Seu corpo inteiro se sente entorpecido, sua mente correndo de horror com o que ele fez. Desesperado, ele pede ao médico seu diário, mas o médico apenas lhe dá um olhar vazio. Não há diário, diz ele. O sangue de Evan gela. Sua última esperança se foi. Tudo não passou de uma construção mental, uma fantasia desesperada que Evan criou para lidar com a verdade insuportável da morte de Kelly. Evan se recusa a acreditar. Ele grita, seus gritos ecoando pelo quarto do hospital. O médico, observando com uma expressão triste, suspira e diz: Evan, seu pai era da mesma maneira, sempre gritando sobre proteger as pessoas, alegando que ele poderia mudar tudo. As palavras atingem Evan como um raio. Talvez uma foto ou vídeo possa ajudá-lo a voltar. Determinado, ele pede à mãe que traga seus antigos vídeos de família. Tarde da noite, Evan corre para a fita de vídeo assim que tem a chance. Ele barrica a porta com um sofá, seu coração batendo forte. Enquanto o vídeo é reproduzido mostrando sua mãe grávida, a equipe do lado de fora arromba a porta. Mas é tarde demais. A tela pisca e, de repente, Evan está de volta ao útero. Envolto no calor do corpo de sua mãe, ele entende. Se ele nunca nascer, tudo pode ser consertado. Para a felicidade daqueles que ama, Evan faz sua escolha final. Ele está disposto a se sacrificar.